Condições desumanas de detenção. Havia uma caixa de metal ali, um container como os de Porto, e me levaram para lá. Fiquei ali por 9 dias. Espancamentos e torturas psicológicas. Passei completamente pela inspeção, igual aos homens. Disseram: dá as mãos, você vai beber das palmas. Violência sexual. Ele diz: pega esse martelo. Eu pego o martelo. Ele me dá um preservativo e diz: coloca. E assassinatos. O corpo de Victoria foi devolvido sem alguns órgãos, o que torna impossível determinar a causa da morte. Mulheres ucranianas que caíram em cativeiro durante a invasão em larga escala se tornaram reféns do regime de Putin e vítimas das mais cruéis torturas. Para saber mais sobre o destino das prisioneiras do Kremlin, assista ao reportagem especial Gulag para Ucranianas, como a Rússia tortura as mulheres prisioneiras. Protegidas pelo direito humanitário internacional, mas indefesas diante do autoritarismo e da arbitrariedade de Putin. Nos porões do centro de detenção preventiva, colônias penais e prisões russas, há centenas de mulheres ucranianas. Algumas foram capturadas ainda em 2014, durante a ocupação da Crimeia e dos territórios das regiões de Luhansk e Donetsk. Outras durante a guerra em larga escala contra a Ucrânia. São médicas, voluntárias, cozinheiras, auxiliares administrativas em unidades militares, parentes de soldados ucranianos e cidadãs comuns com posição pró-ucraniana. A invasão em larga escala pegou Vira de surpresa em sua terra natal, Bakhmutovka, perto de Shchastia. Em 26 de fevereiro de 2022, colunas russas passaram pela vila. Não tínhamos nenhuma informação sobre nada, porque não havia luz. E sem luz, não há internet. Do prédio do Conselho Rural, a bandeira ucraniana foi retirada de imediato. Chefe da aldeia passou a colaborar com os ocupantes. No início de março, invasores iniciaram filtragem completa da população. A chefe do Conselho Rural forneceu todos os endereços completos das casas dos militares do exército ucraniano. Meu irmão serviu no exército ucraniano. Ele morreu na defesa de Rubizhne em 2022. Bakulin Ivan Nikolaevich. Os russos chegaram até vir apenas alguns dias depois. Acordei sendo levantada pelos 2 braços. Abri os olhos e a sala estava cheia de homens, vestidos de preto, com balaclavas e distintivos da Unidade Móvel de Propósito Especial e do Serviço Federal de Segurança. Eles começaram a fazer perguntas. Vi agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia também. E lá tinham 1.000.001 perguntas sem sentido. Onde está o telefone? Onde estão as crianças? Onde estão os parentes? Os ocupantes tentaram acusar Vira de trabalhar para os serviços secretos ucranianos e a confissão necessária, como de costume para as forças russas, foi arrancada à força. As minhas respostas recebia golpes. Um deles se virou e disse que agora eles iriam arrancar tudo de mim, que eu diria tudo o que eles precisavam. Na sala havia um abajur. Ele cortou o cabo que ligava na tomada, pegou uma iron clip de papel da mesa, amarrou os cabos ao clipe e prendeu o clipe na orelha. A única coisa que me salvou foi que o cabo não alcançou a tomada. Depois, Vira foi levada ao antigo prédio do Serviço de Segurança da Ucrânia, na cidade ocupada de Luhansk, hoje controlado pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia. Foi lá que as verdadeiras torturas começaram. Me colocaram numa cadeira, amarraram minhas mãos e pés nela com fita adesiva, colocaram um cabo nos meus dedos, começaram a interrogar, fazendo perguntas aleatórias. Não existia resposta certa. Mesmo quando eu respondia, me aplicavam choques elétricos. Dão choques elétricos sem motivo aparente. Pelo que entendo, só por prazer. Após o interrogatório, os ocupantes levaram Vira ao investigador. A lista de acusações deixou a mulher em choque. Traição ao Estado, espionagem, tentativa de assassinato, contrabando de explosivos, posse e uso de explosivos em território da Rússia. Disseram para eu assinar o interrogatório. A única coisa que escrevi foi que não reconheço culpa. Ou seja, eu assinei, mas não reconheci a culpa. Depois, Vira enfrentou a cela de detenção provisória e humilhações na cela de isolamento. Tiraram minhas joias e levaram com eles. Um deles ficou parado e disse: "Você acredita que eu vou levar isso para o investigador?" Eu respondi: "Se eu disser que não, não vai mudar muita coisa." Me levaram para uma revista. Disseram: "Tira a roupa." Eu perguntei: "Como assim?" "Tira tudo e agacha. Vamos ver o que vai cair de você." Depois, a mulher foi enviada para o Centro de Detenção Preventiva de Luhansk. Desde 2014, essa prisão tem sido também um local de detenção para opositores ao governo russo, nas áreas temporariamente ocupadas. As garotas foram trazidas com acusações de espionagem e colocadas em celas separadas.
para que ficassem isoladas umas das outras. Havia uma menina acusada de espionagem em Svatov. Durante a prisão, jogaram água fervente em suas pernas. Ela perdia a consciência por causa dos choques durante as torturas. Então, decidiram que a água quente seria mais eficaz. Ela foi condenada a 11 anos. Uma ucraniana inocente foi colocada na mesma cela com assassinos, ladrões e criminosas com transtornos mentais. Havia uma mulher com esquizofrenia que, durante um surto, matou a própria filha e jogou a neta do segundo andar pela janela. E era outono, com a doença em crise. Meu Deus, tínhamos medo até de dormir, porque quando eu virava e abria os olhos, lá estava ela nua na cama, pulando com 2 aquecedores elétricos, assim mesmo saltando. Vira foi libertada do cativeiro em 13 de setembro de 2024, junto com outras 22 mulheres ucranianas. Segundo dados do Centro de Coordenação para Assuntos Relacionados a Prisioneiros de Guerra em instituições penais nas áreas temporariamente ocupadas e na Rússia, mais de 400 ucranianas podem estar detidas. Esse número se refere apenas àquelas cujo cativeiro foi confirmado. O número real pode ser bem maior. Desde 2022, foram libertadas 252 mulheres, entre elas 209 militares e 43 civis. A professora de matemática Victoria Andrusha foi sequestrada pelos militares russos da casa de seus pais, na região de Chernihiv, em março de 2022. A mulher foi acusada de ser supostamente uma observadora e informante das Forças Armadas da Ucrânia. Disseram: "Foi você quem entregou nossas posições. Nós te vimos." Eles até mostraram isso para a mãe dela. "Olha, este é o sapato dela. Nós a vimos na vila vizinha." Isso apesar de não termos saído nem do quintal, porque a estrada estava sob fogo de snipers. Em busca das chamadas provas, os ocupantes reviraram toda a casa. Durante a busca, eles encontraram meu telefone e perguntaram para quem e o que eu estava enviando. Eu respondi que escrevia para minha irmã que vocês estavam aqui, nesse território, e que não podíamos sair de casa, e que estávamos com medo. A partir desse momento, eles me levaram. Victoria foi primeiro levada a um acampamento de barracas na vila russa de Glushkovo e depois ao centro de detenção de Kursk. As agressões, ameaças e intimidações começaram já durante o traslado. Força física foi usada contra mim, acompanhada de ameaças terríveis e detalhadas sobre o que me aguardaria caso eu recusasse colaborar. Quem me disse isso foi uma pessoa em uniforme militar. No centro de detenção de Kursk, Victoria foi submetida ao processo de triagem, marcado por agressões acompanhadas de humilhações. Depois de algum tempo, eles mesmos disseram que ela foi a primeira mulher a passar pela triagem completa, igual aos homens. Reforçaram: "Não pense que por ser mulher, terá um tratamento diferente. Se você tentar evitar um golpe ou sequer ficar em silêncio, sem responder às perguntas, para eles isso é um motivo ainda maior para ser ainda mais cruel." Após os procedimentos sádicos, Victoria foi encaminhada para a formalização do registro. Devido às agressões sofridas pelos guardas homens, ela começou a perder consciência. Enquanto eu estava na fila, enquanto eles preenchiam alguns documentos, eu disse: "Estou prestes a desmaiar, vou cair." Eles me disseram: "Não faça teatro aqui, você é uma péssima atriz de um teatro fracassado." Quando eu caí, correram até mim e só então começaram a me reanimar. Dei a ela um pouco de água. Mas não me deram um copo, disseram. "Dá as mãos, você vai beber da palma." Na cela com Victoria estavam mulheres que passaram por vários locais de detenção. Fizeram o chamado Anel Dourado, a maneira russa. Passaram por Taganrog, Yelenovka e Valuiki. Chegaram aqui, mas desculpe, eram só pele e ossos. Houve um momento em que até dividíamos parte da nossa comida com elas. Elas não conseguiam se alimentar direito. Nas colônias anteriores, foram tratadas com muita crueldade. A técnica de enfermagem do hospital militar, Victoria Obidina, também esteve no Azovstal. A fábrica em Mariupol, tomada pelos russos, serviu de abrigo para centenas de militares ucranianos, guardas nacionais e civis. O local foi atacado por 64 dias. Devido aos intensos bombardeios russos na cidade, Victoria levou consigo sua filha de 4 anos. Eu distribuía comprimidos para os feridos enquanto andava por aí. Esse trabalho me consumia quase 1 hora a menos por dia. Havia muitos feridos, especialmente porque nosso bunker era o último bunker restante em Mariupol, que já estava ocupado naquele momento. Ficar nos bunkers do Azovstal tornava-se cada dia mais perigoso. Alissa,
Este vídeo de Aliza na penumbra do subterrâneo de Azovstal, gravado por militares ucranianos, circulou pelo mundo todo. No dia 5 de maio, com a ajuda da Cruz Vermelha, foi organizado um corredor humanitário. Victoria tentou evacuar junto com a filha e outros civis. Os bombardeios continuavam todos os dias. O teto já não existia mais. Nós apenas olhávamos para cima e víamos o céu estrelado. Na filtragem, descobriram que Victoria era médica militar, e isso a levou direto ao cativeiro. Não nos deram armas, estávamos desarmados. Nossa arma, uma seringa. Ao capturar médicos como prisioneiros, a Rússia comete uma grave violação do direito internacional humanitário. Eles não são combatentes. A primeira Convenção de Genebra de 1949 afirma que os médicos estão protegidos e não podem ser atacados, pois desempenham funções humanitárias, prestando assistência às vítimas independentemente do lado do conflito a que pertençam. O inimigo não segue nenhuma norma internacional de conduta. Não distingue entre o pessoal militar e os civis. Qualquer pessoa que esteja próxima a uma unidade militar ou grupo armado, ou que faça parte do pessoal de apoio, ainda assim é identificada como alvo inimigo. Quando as mulheres eram feitas prisioneiras, especialmente nas áreas ocupadas como Mariupol e as regiões de Donetsk e Luhansk, se tinham filhos pequenos, aplicava-se um método de pressão. Diziam que as crianças seriam levadas para a Rússia, entregues para adoção e que a mãe jamais as encontraria. Ou ameaçavam fazer algum mal às crianças. Era uma forma de manipulação. Disseram: criança vai para orfanato, você para prisão. Para salvar a filha, Victoria precisou fazer uma procuração em favor de uma mulher desconhecida que ofereceu ajuda na evacuação de Aliza. A menina que estava sentada ao lado, Valéria, ainda não era minha conhecida naquela época. Foi ela quem ofereceu ajuda e conseguiu levar Aliza para Zaporígia. Victoria foi enviada para Donetsk. Para obter informações sobre criança, forçaram-na a gravar uma mensagem em vídeo, seguindo as melhores tradições da propaganda russa. Eu pedi para ligar. Disseram que, se eu dissesse tudo o que eles queriam na entrevista, tudo bem, me deixariam fazer a ligação. Estou na cidade de Donetsk. Aqui estão me tratando bem. Não é como mostram nas notícias, etc. Eu gostaria que meu filho estivesse comigo. Por favor, devolvam meu filho para mim. E foi assim que fiquei sabendo que a criança já estava com os familiares, que ela estava em segurança. Durante 156 dias em cativeiro, Victoria passou pelo centro de detenção de Donetsk, pela colônia penal de Volnovakha, em Yelenovka, e também pelo centro de detenção preventiva número 2 de Taganrog, para onde foi transferida pouco antes da troca de prisioneiros. Condições de detenção, tanto nos territórios ocupados quanto na Rússia, representam mais um instrumento de pressão sobre mulheres ucranianas. A ausência de rotina, alimentação inadequada, falta de recursos e possibilidades para manter a higiene básica. Trabalho forçado, esforço físico igual ao dos homens, torturas e abusos. Com essas ações, Rússia viola gravemente as normas das convenções de Genebra. Tínhamos que andar curvadas, com as mãos para trás o tempo todo, os olhos fechados, para que, Deus me livre, não víssemos ninguém. As roupas não eram entregues no tamanho certo. Além de andar com as mãos para trás, as calças caíam e o calçado era o de outra pessoa. Uma garota calçava 39 e deram para ela um 36. Se vira como puder. Todos os dias, os guardas abusavam das prisioneiras ucranianas. Eles podiam, por exemplo, dizer, vire à esquerda, e você virava à esquerda, mas ali havia uma parede, e como você não via para onde estava indo, batia com a cabeça direto na parede. Mulheres ucranianas raramente recebiam itens de higiene. A defensora Lyudmila Husseinova, que esteve presa no centro de detenção de Donetsk, viu de perto até onde chegavam as prisioneiras sob ocupação russa. As mulheres simplesmente não tinham acesso a nenhum tipo de item de higiene. E para tentar lidar com essa situação, arrancavam pedaços dos colchões imundos, com um cheiro insuportável, completamente engordurados, que estavam nas camas de madeira. Esses colchões já eram finíssimos, recheados com trapos e tecidos rasgados, onde infestavam baratas e percevejos. Mesmo assim, elas puxavam esses trapos e os usavam como absorventes improvisados. O estresse constante, o frio, a desnutrição e a falta de higiene levaram as prisioneiras ucranianas a desenvolver distúrbios hormonais e problemas ginecológicos. Algumas mulheres simplesmente rasgavam suas camisetas ou roupas íntimas para tentar improvisar. Mas com o tempo, todos esses processos cessavam, por causa do estresse e da falta de alimentação adequada.
Uma das mulheres chegou a pensar que estava grávida, pois devido ao estresse, começaram a mudar o formato dos seus seios e abdômen. Ela começou a notar essas mudanças, e alguns dos funcionários também perceberam. Foi uma gravidez psicológica causada pelo estresse. A negação de assistência médica não é apenas um método de tortura contra as prisioneiras, mas também um crime de guerra. Os ocupantes têm uma animosidade especial contra jornalistas ucranianas. Victoria Roshina foi torturada no Centro de Detenção Preventiva de Taganrog. No verão de 2023, ela foi às áreas ocupadas para localizar locais onde mantém ucranianos sequestrados e desapareceu. Ela tentou descobrir o que acontece com os cidadãos ucranianos sob ocupação, especialmente nos locais de detenção ilegal. Mais especificamente, buscava informações sobre o que ocorre com as pessoas que trabalham na usina nuclear de Zaporizhia quando elas desaparecem. Por isso, ela foi a Enerhodar, onde foi detida. A Rússia demorou muito para reconhecer que Victoria estava detida no Centro de Detenção Preventiva de Taganrog e, 1 ano e meio após o desaparecimento da mulher, devolveu apenas o corpo. Sem alguns órgãos, o que na prática torna impossível determinar a causa da morte. O corpo também passou por certos processos de decomposição, mas é claro que há sinais de tortura. Yanina Kornienko foi colega de Victoria. Junto com jornalistas investigativos ucranianos, com o apoio da organização Repórteres Sem Fronteiras, ela produziu um documentário para investigar o que aconteceu com Roshina após seu sequestro pelos russos. As testemunhas mais importantes para nós foram as pessoas que viram Victoria em Taganrog, especialmente suas companheiras de cela. Elas relataram que Victoria era escondida durante as inspeções e transferida para outra cela. Ela aparentava estar muito mal, tendo perdido muito peso, chegando para apenas 30 quilos. Era difícil não perceber isso, mesmo para aqueles que visitavam a colônia do lado russo. Taganrog é um lugar onde arrancam confissões para, posteriormente, condenar a pessoa. Lá, qualquer método é usado se a pessoa não concorda com o que é exigido dela. Na busca por informações sobre Victoria, investigadores ouviram ex-prisioneiros de Taganrog, que confirmaram: o tratamento às ucranianas era especialmente cruel. Fiquei muito impressionado com a história da militar ucraniana Inha Tchekinda, fuzileira naval. Ela contou coisas horríveis, principalmente sobre as agressões brutais que sofreu. Quando ele entrou pela primeira vez na cela, aquele sujeito me agarrou pelo cabelo, me encostou na parede e mandou: pés na largura dos ombros. Ele torceu minhas mãos assim para trás, ficou atrás de mim e perguntou: você é uma pedra dura, é? E então bateu com as 2 mãos nas minhas orelhas. Tive a sensação de que meu cérebro estava sendo moído, como um brinquedo de criança, assim, cortando, cortando, cortando. São tentativas de estupro. Trata-se de violência sexualizada. Uma vez ele disse: se você não me contar as informações, eu vou estuprar sua amiga. Ele a golpeou no plexo solar e ela caiu de joelhos. Foi muito doloroso. Ele perguntou: você sabe como fazer sexo oral? Ela começou a chorar e respondeu: não. Chorava de dor e tristeza porque estávamos do lado da Ucrânia e agora estavam nos torturando. Eu disse: deixe que eu faça isso. Ele tinha um martelo de madeira com cabo de uns 30 centímetros. Disse: pegue esse martelo. Eu peguei o martelo, ele me deu um preservativo e disse: coloque-o. Agora faça sexo oral. Violência. Não importa se é o centro de detenção de Donetsk, o de Taganrog, a prisão preventiva ou a penitenciária. Esse é o método deles, o meio que usam para quebrar as pessoas e submetê-las. Eles consideram todos ali seus escravos. Este é apenas um exemplo. Na verdade, muitas mulheres retornam fisicamente mutiladas de lá. Há testemunhos específicos, especialmente de funcionários do Centro de Detenção Preventiva que agora estão no exterior. Em entrevistas para a mídia estrangeira, eles contaram que receberam ordens para não poupar força ao lidar com prisioneiras ucranianas. Tatiana, de Melitopol, sobreviveu a uma ameaça de violência sexual. Ela e seu namorado foram feitos prisioneiros pelos militares russos por distribuírem panfletos ucranianos na cidade já ocupada. Nós fomos pegos por acaso. Um carro parou, começaram a revistar a mochila do meu namorado, viram os panfletos, mandaram ele deitar no chão, mandaram eu deitar no chão, o colocaram no porta-malas do carro e me colocaram no banco de trás. Depois nos levaram para a delegacia local. Os russos interrogavam sobre vínculos com as forças armadas da Ucrânia e opiniões sobre o governo de ocupação. Revistaram nossas coisas, checaram os celulares, as mensagens, músicas pseudo-ucranianas, fotos, tudo isso. Depois, umas 2 a 2 horas e meia, me levaram para o pátio interno da delegacia. Lá havia uma caixa de metal.
Um container como os do porto. Me colocaram lá dentro. Tava escuro, sem lâmpadas, sem janelas. Fiquei lá por 9 dias. Dentro do container, Tatiana foi interrogada por agentes do Serviço Federal de Segurança da Rússia. Algum tempo depois, ela foi levada para um destino desconhecido. Colocaram um saco na minha cabeça, me colocaram no carro e me levaram para algum lugar. Me fizeram subir degraus. Depois tinha um limiar. Me levaram para uma cela. Claro, ainda com o saco na cabeça. Depois me colocaram de frente para a parede, com as mãos na parede, e tive a sensação de que estava sendo levada para um fuzilamento. Comecei a tremer. Fiquei em choque. Mais tarde, Tatiana percebeu que estava no centro de detenção temporária da Delegacia de Polícia de Melitopol, tomada pelos ocupantes. Após mais um interrogatório gravado e editado para uma propaganda russa, a jovem foi deportada da cidade. Disseram que eu atrapalhava o governo deles, que havia uma ordem para me expulsar. Muitas pessoas foram deportadas. Mandaram-me ir na direção de Zaporíjia. Comecei a andar e então passou um carro de passeio com uma enorme letra Z. Eles me levaram até o próximo posto de controle. No entanto, decidiram zombar dela pela última vez. Disseram, vamos para o bosque para ficar a sós. Eles zombaram de mim e depois foram embora. Esse é um método de condução da guerra e de quebrar a resistência, tanto dos prisioneiros de guerra quanto da população civil. Não se trata de satisfazer necessidades fisiológicas, mas exatamente de quebrar o espírito. Isso afeta mulheres de todas as idades, inclusive crianças pequenas. A violência contra mulheres ucranianas em cativeiro na Rússia não é um caso isolado. A escala das torturas é aterrorizante. Além disso, o Kremlin esconde os dados sobre o número exato de prisioneiras, reluta em incluí-las nas listas de troca ou simplesmente se recusa a entregá-las a Kiev. Com os civis, a situação é bem mais complicada. Segundo as normas do direito internacional humanitário, a Rússia nem deveria deter essas pessoas ou mantê-las presas. Mas aqui entra um outro contexto. A Rússia ocupa o território, impõe sua legislação interna e realiza a obrigatória emissão de passaportes para os civis, reconhecendo-os como cidadãos russos, e então começa a processá-los com base nas leis internas. Por isso, o processo de retorno dessas pessoas se torna muito mais difícil. E cada dia de cativeiro mutila tanto moralmente quanto psicologicamente e fisicamente. As consequências da permanência nas prisões russas e o sofrimento vivido exigem reabilitação. Todas as mulheres, e eu me lembro de mim mesma, voltam em estado de euforia por finalmente estarem livres. Nas primeiras semanas, quando perguntavam como você está, o que dói, eu também dizia, está tudo bem. Mas aos poucos, você percebe as dores, sente que o corpo não aguenta mais, porque lá você está se mantendo naquele recurso básico de sobrevivência. Passa uma semana, outra, e começam as crises de pânico, né? Os problemas graves de saúde. Claro, o primeiro problema são as questões ginecológicas. Depois vem os rins, por causa do frio constante, umidade, fome, pneumonia, perda geral de peso. Provavelmente, todo prisioneiro de guerra ou refém civil nosso perde imediatamente entre 10, 20 ou até 30 quilos. Só tinham rações secas e geladas, nada mais. Por isso, é óbvio que o estômago não ficaria bem. Eu estive em reabilitação, fiz tratamento e tomei remédios psiquiátricos. As consequências, claro, vão durar a vida toda. Eu me lembro de tudo, das datas, do que aconteceu quando aconteceu. A reabilitação durou, não sei, cerca de 3 meses. Recebemos todo tipo de ajuda. Médicos, descanso em algum lugar, recuperação de documentos, pois ninguém teve o passaporte ou carteira de motorista devolvidos ao sair do cativeiro. A captura ilegal de prisioneiros de guerra, incluindo mulheres, e as condições inaceitáveis de detenção na Rússia foram condenadas por diversas organizações de direitos humanos. A Amnesty International elaborou relatórios sobre torturas, violência sexual e outras violações dos direitos humanos. Esses documentos já foram considerados pelo Tribunal Penal Internacional. Eles devem arcar com a mais alta responsabilidade no âmbito internacional. E o culpado não é apenas Putin. São centenas de milhares de russos que vieram para nos matar, torturar, estuprar e destruir simplesmente por ser uma nação. A Rússia destrói e mata até aqueles que não representam nenhuma ameaça. São pessoas desarmadas, indefesas, totalmente à mercê dos guardas de prisões, colônias e centros de tortura. Hoje, os locais de detenção na Rússia e nos territórios temporariamente ocupados são um gulag moderno para as ucranianas.
onde o abuso, a humilhação, a violência física, psicológica e sexual tornaram-se rotina. É um sistema sob a direção e conivência do governo russo. Crimes de guerra e crimes contra a humanidade sancionados pessoalmente por Putin, que serão punidos. Olga Mikhailyuk, reportagem especial.